Marcelo. Queria pedir para vocês aí, estamos quase nos 15 mil inscritos, hein? Quase. Eu agradeço muito a todos vocês. Falta acho que 100 inscrições aí para a gente chegar nos 15 mil inscritos. De repente, aquela meta aí dos 20 mil pode ser que até dezembro dê, hein? Tudo depende da ajuda de vocês também comigo. Queria pedir para vocês, inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. O assunto de hoje é um assunto... Assim, eu sei que é chato falar de política, dinheiro, mas tem que falar, né? A gente viu ontem o que aconteceu aí, já há cerca de um mês atrás, a gente viu uma notícia de que o São Paulo criaria um fundo financeiro, né? Pois esse fundo foi aprovado, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, coisa rápida. Do meu dia fica no São Paulo. Não vou falar sobre isso por enquanto. Isso eu deixo para uma live. Para a gente conversar, de repente, amanhã, ao vivo, a gente troca uma ideia. E a gente fala sobre o Zubeldia, se ele... o porquê que ele ficou, a gente resenha, beleza? O assunto hoje é outro, né? É o fundo financeiro que o São Paulo acabou criando aí. Na realidade, o Conselho de São Paulo acabou aprovando a criação do fundo de investimento para poder levantar 240 milhões, mas especialistas dizem que chega a 300, 400, né? Ainda a diretoria do clube vai substituir, olha só, é um pouquinho grave ainda tudo isso. A diretoria do clube vai acabar substituindo empréstimos com bancos por uma única dívida com o FIDC, que é administrado pela gestora, pela empresa Galápagos, tá? A operação colocará limites de gastos e novas dívidas, tem essa ainda. Então, numa reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira, o Conselho Deliberativo de São Paulo aprovou a criação de um fundo de investimentos em direitos creditórios, o FIDC. Tá? A aprovação foi de 82,2%, com 185 votos favoráveis e outros 40 votos contrários. Eu acho que o presidente já sabia que essa vitória iria vir, porque antes da votação ele foi no Instagram falar sobre isso, né? Então ele já tinha certeza de que iria dar certo isso, né? Ele não ia fazer uma coisa, falar uma coisa e o conselho vetar, né? Enfim. Na terça-feira, o jornalista Rodrigo Capello explicou o funcionamento do fundo. Eu vou explicar ele para vocês já. O objetivo é captar 240 milhões para poder substituir a maior parte da dívida do São Paulo com bancos. O acordo foi fechado com as gestoras de investimentos Galápagos e Outfield, né? Os recursos captados pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube serão utilizados para reestruturar o endividamento bancário e otimizar as fontes de capital de giro do clube, diminuindo o custo financeiro e aumentando o prazo da dívida. Ainda será implantada uma nova política de governança também, alinhada com as melhores... Eu estou lendo para vocês, tá? Alinhada com as melhores práticas de mercado para garantir a sustentação da reorganização financeira a longo prazo. O fundo funciona como uma operação de crédito mais sofisticada do que um empréstimo convencional, pois passam a existir travas na governança. Ele irá adquirir recebíveis provenientes de negociações envolvendo direito de transmissões, name rights, patrocínios, entre outros. A partir da implementação, todos os recebíveis elegíveis poderão ser antecipados pelo fundo e transformando em caixa de maneira rápida. O fundo é o instrumento que o São Paulo precisava para que o clube pudesse começar a sanar as dívidas atualmente existentes e que dificultam e atrapalham o fluxo de caixa do clube com juros altos, vencimentos de curto prazo. A partir dessa implementação, o São Paulo conseguirá reduzir o custo e preparar o clube para o seu centenário com uma gestão mais sustentável, o que possibilitará maior capacidade de competir com adversários com mais poder financeiro, inclusive. E o São Paulo terá um choque de gestão nisso tudo também,
já vai implementar também um comitê orçamentário para poder acompanhar o fluxo do caixa do São Paulo. O fluxo do São Paulo, disse o Júlio Casares em uma nota oficial. A intenção de Casares é, ao captar esses 240 milhões por meio do FIDC que foi criado, é reperfilar a dívida do São Paulo. Isto é, usar o dinheiro para poder pagar dívidas antigas e acabar concentrando o novo passivo em um novo credor, com mais tempo para poder pagar e condições que a diretoria julga mais vantajosa. Então, esse é o fundo. Agora, para vocês entenderem um pouco mais do fundo de investimento que o São Paulo montou, eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, vamos lá. O São Paulo fechou com as gestoras de investimento, a Galápagos e a Outfield, né? Falamos aqui que o objetivo é captar 240 milhões para poder substituir a maior parte de dívida do São Paulo com bancos. Beleza. Pois um grande jornal teve acesso ao contrato entre o clube e os terceiros. São 13 páginas e foram estabelecidas as regras de funcionamento desse fundo, que funciona como uma operação de crédito mais sofisticada do que um empréstimo convencional, pois passam a existir travas nessa governança. Então, vamos lá. Mudanças nessa governança, mudanças na governança. Caso a operação seja aprovada pelo Conselho Deliberativo e vá adiante, foi aprovado, né, ontem, em contrapartida ao dinheiro emprestado, o São Paulo fica limitado em relação a gastos e novas dívidas. Olha que coisa importante. As restrições são as seguintes: limite para gasto, investimento no futebol, o menor valor entre 50% de receita bruta anual e 350 milhões. Cláusula B, limite para salário de administração do clube, o menor valor entre 4% e a receita bruta anual de 25 milhões. Ai. Item C, vedação para novas dívidas, empréstimos ou obrigações financeiras em valor superior a 10 milhões no mesmo trimestre, sem aprovação do Comitê de Crédito do Fundo. Item número D, vedação para cessão, desconto ou oneração de recebíveis, né, que são receitas futuras, de titularidade do clube sem autorização do fundo que foi criado. E o item número E é a obrigação de apresentar o superávit e lucro ao final de todos os exercícios a partir do ano terminado em 31 de dezembro de 2025. Lembrando, galera, vocês aí que essas regras tornam o FIDC São Paulino diferente de uma operação de crédito convencional. Nelas, é assim, o clube pega o dinheiro emprestado com terceiros mediante a taxa de juros e garantia de pagamento, porém sem nenhuma alteração na sua própria maneira de administrar esse tipo de verba, né? Para além da governança mais arrojada, o restante funciona tal qual um empréstimo comum. Haverá um empréstimo de 4 anos e meio para poder pagar com vencimento em dezembro de 2028. A taxa de juros, taxa de administração do fundo e despesas de sua estruturação. E as garantias oferecidas pelo São Paulo são variadas aí. Contrato de patrocínio, isso é tudo que São Paulo ofereceu de garantia para o fundo. Contrato de patrocínio, direito de uso de espaço, licenciamento, direito de transmissão, programa de sócio-torcedor e venda de jogadores. Olha só a situação, hein? Tem mais aí. Perfil da dívida bancária. A intenção do Casares ao captar os 240 milhões pelo FIDC é reperfilar a dívida que o São Paulo tem. Isso é, usar o dinheiro para poder pagar dívidas antigas e concentrar o novo passivo em um único credor, com mais tempo para poder pagar e condições que a diretoria julga sim ser mais vantajosa. Eu falei isso agora há pouco para vocês. Aos conselheiros, o São Paulo mostrou um panorama de empréstimo em aberto com instituições financeiras. A dívida bancária são paulina estava em 217 milhões no final de 2023. Desse montante, a diretoria do São Paulo separou os contratos de 12 operações de crédito para análise detalhada. Olha só o saldo devedor de São Paulo aqui.
Banco Daicoval, 22 milhões em 10 meses. Bradesco, 28 meses, 32 milhões. Bradesco, mais 8 meses, 9,3 milhões. Tricori, 1 mês, 4,4 milhões. Daicoval, 2 meses, 1,7 milhões. BTG Pactual, 21 meses, 24 milhões, o São Paulo pegou. O Bradesco, 27 meses, 23 milhões, o São Paulo pegou. Aí tem de novo o Banco Daicoval, 8 meses, 12 milhões. Banco Daicoval, 10 meses, 20 milhões. E rendimento, Banco Rendimento, 36 meses. Né? Foram 18 milhões e depois 1,5 milhão. E a Tricori, em 13 meses, 26 milhões. O prazo curto para esse pagamento dos juros que incidem sobre as obrigações, que a diretoria de São Paulo estima, né, em 38 a 48 milhões por ano, depende também do fator da economia brasileira, que são alguns dos problemas relacionados a esse tipo de endividamento. Né? E aí, pessoal, o pagamento antecipado desses empréstimos possui multas e penalidades. Mesmo assim, a diretoria São Paulina entende que os riscos passam a ser reduzidos ao acabar concentrando o passivo em um credor só. Outra mudança que está no aval do presidente Júlio Casares, o dirigente participa dos empréstimos bancários existentes como garantidor em pessoa física. No FIDC, o São Paulo vai captar o recurso dependendo unicamente dos seus direitos creditórios, ou seja, suas receitas futuras, sem colocar um diretor como pessoa física, como avalista ou algo do tipo assim. Né? Então é assim, fiz esse vídeo para vocês tirarem as suas conclusões. Né? O ano que vem promete ser terrível e no final de tudo a gente precisa de Cotia mais do que nunca. Vai precisar de Cotia muito o ano que vem. O ano que vem promete ser sofrível. E as desculpinhas do ano que vem dessa atual diretoria já começaram. Já começaram. Você vai na rede social, você vê entrevista, eles já estão falando aí 2025. E aí o que vai acontecer em 2025? Se a gente não tiver um time competitivo e não ganhar nada, eles já vão dar desculpa desse fundo que foi criado. Uma outra coisa é que a folha vai ter que reduzir drasticamente. No ano retrasado, São Paulo gastou 225 milhões. E aí o ano passado foi 320 milhões. E esse ano passou dos 500 milhões a folha do futebol, porque teve uma Copa Libertadores. E agora, o ano que vem, com uma Copa Libertadores, nós vamos jogar a Copa Libertadores com um time podre? Como que vai ser isso? Mas, assim, tudo que é a favor de São Paulo, acho que daqui para os próximos 4 anos, daqui a 4 anos, o São Paulo volta a ser grande, a próxima gestão pega o clube melhor, e aí as portas, assim, ao meu ver, as portas ficam abertas para uma SAF. Eu acho isso, né? Mas eu vou pedir a opinião de vocês, eu queria explicar como que funcionava o fundo, tá aqui para vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Grande abraço para vocês, muito obrigado pelas inscrições. Estamos quase nos 15 mil inscritos. Vão faltar só 5 mil para os 20. Eu acho que dá para chegar nos 20 mil em dezembro ainda. Eu conto muito com todos vocês, meus amigos, beleza? Tá aqui, então eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse fundo que foi criado. Grande abraço a todos. Eu vou ficando nessa. Ótima quarta-feira para todos vocês.